Mais uma questão. Essa questão vai falar de distribuição eletrônica de íons. Fácil de errar se não tiver cuidado. Eu sou Helena Bonaparte e essa questão faz parte do simulado evolucional de número 4 que nós realizamos aqui no FIC. Então vamos ver o que é que ela tem de tão especial. Veja, ela pede para a gente a distribuição eletrônica do ferro. Quando a gente lê, a gente pensa que é do átomo do ferro, mas na verdade não é, porque ele diz distribuição eletrônica do ferro presente na carne com coloração marrom. Então, que história é essa, né? De presente na carne com coloração marrom. Então, eu vou para o texto e vou procurar esse tom de marrom que ele está se referindo. Que é isso que ele está falando aí de coloração marrom. Então, quando eu vejo aqui, ó, quando o ferro está na forma de Fe2+, a carne apresenta coloração avermelhada. Com a exposição desse átomo ao ar atmosférico, ele sofre oxidação e passa para a forma de Fe3+, fazendo com que a carne perca sua tonalidade vermelha e passe para tons de marrom. Então é muito importante a leitura desse texto, tá? Ele não está pedindo a distribuição eletrônica do átomo de ferro, ele está pedindo a distribuição eletrônica do ferro 3+. Por que, Helena, que eu sei que é do ferro 3+? O texto diz que quando a carne está com a coloração de tom marrom, é porque a forma que o ferro se encontra agora é ferro 3+. Então, qual a chave dessa questão? Quando a gente faz distribuição eletrônica de átomos, a gente faz seguindo o diagrama de Linus Pauling. Então, eu estou entendendo que quem está me escutando sabe fazer a distribuição eletrônica por Linus Pauling. Tem que montar o diagrama. K, L, M, N, O, P, Q, tá? E vou fazer o diagrama. 1s2, 2s2, 2p6. Se você tem dificuldade em distribuição eletrônica, aqui no canal a gente tem aula de distribuição eletrônica, do que fazer com essa distribuição. Agora, nesse exato momento, eu não vou fazer o diagrama todo e vou subentender que vocês sabem fazer o diagrama e que sabem seguir o diagrama. E quem tiver um pouquinho mais de dificuldade, procura a aula do diagrama de Linus Pauling, de como é que a gente distribui, para poder entender. Então, o ferro tem número atômico 26. 26 prótons, 26 elétrons. E nós estamos distribuindo os elétrons do ferro. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, porque são 26. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. O que você fez foi a distribuição eletrônica do átomo, só que ele quer o do íon Fe3+, porque ele quer quando a carne tem coloração marrom. Então, quem vai definir tudo é o texto, porque diz que quando a carne está com coloração marrom, é porque o ferro está com o número de oxidação 3+. Então, qual é a linha de pensamento? Se você tem um átomo, se você tem 26 prótons e tem 26 elétrons, para que o átomo se transforme em um íon, é preciso que ele perca cargas negativas, que ele perca elétrons. Ele vai continuar com 26 prótons, mas ele não vai ter mais 26 elétrons. Ele vai ter apenas 23 elétrons. Então, ele continua tendo 26 prótons, não se ganha nem se perde prótons, mas ele perdeu 3 elétrons para ficar como ferro 3+. E aí, aqui embaixo, né, se eu fizesse essa continha aqui, ó, eu teria 3 cargas positivas, que é justamente essas 3 cargas positivas que a gente vê no íon. Então, nós vamos fazer, na verdade, a distribuição eletrônica de 23 elétrons, mas não seguindo o diagrama de Linus Pauling, e sim a partir do átomo de ferro. Esse átomo que vocês estão vendo 4 camadas, ó. Camada de número 1, camada de número 2, camada de número 3, tudo que tem 3 é a camada de número 3, e a quarta camada, que é a camada de número 4. É como se você estivesse enxergando o núcleo e 4 camadas. Camada K, camada L, camada L, camada M e camada M, 4 camadas. Então, se eu chego para vocês e digo assim, onde é mais fácil tirar o elétron? É quando ele está pertinho do núcleo
ou quando ele está mais distante do núcleo? O núcleo é esse pontinho aqui. Onde é mais fácil tirar o elétron? É quando ele está pertinho do núcleo ou quando ele está distante do núcleo? Quando ele está distante do núcleo. O elétron é retirado ou colocado na última camada. E a última camada aqui é a quarta camada. Então, o que vocês erram é porque vocês ficam imaginando que o último da distribuição é a última camada. Isso é por não entender o que significam esses números que acompanham a distribuição. 1s2 significa primeira camada. 2s2 significa que na segunda camada eu tenho esses 2 elétrons, que na mesma segunda camada eu também tenho 6 elétrons. 2s2, 2p6, tudo representa a camada L. A camada 1 é a camada K. Tudo que tem número 3 representa a camada M. E esse número 4 representa a camada N. Então, se você vai tirar elétrons, vai tirar da última camada. Então, essa camada aqui, ela não vai fazer parte mais da distribuição do íon ferro. Só que quando eu tiro essa camada, eu só tirei 2 elétrons. E eu preciso tirar 3. Então, eu tiro 2 da camada 4 e vou tirar 1 da terceira camada. Quando eu tirar 1, eu fico com 5 elétrons. Então, a distribuição do ferro 3+, ele vai perder, o átomo de ferro vai perder a quarta camada e vai perder um elétron da terceira camada. Quando eu olho para as alternativas, eu observo que ele colocou em função do argônio. Por que ele fez isso? Argônio é um gás nobre, e aí a gente pode representar pegando o gás nobre que vem antes do número atômico que nós estamos trabalhando. O número atômico que nós estamos trabalhando é 26. Então, a gente vai pegar um gás nobre que venha antes do número atômico 26, que no caso aqui é o argônio, e continuar a distribuição do argônio para o número que a gente quer. Então, a gente quer 23 elétrons. Se você olhar na tabela periódica, o número atômico do argônio é 18. Então, eu já tenho 18 elétrons representados nesse colchete. E eu vou completar o que falta. Então, vamos ver aqui, Aqui eu tenho 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, com 6, 18. Então, o argônio está representando aqui tudo isso, até o 3p6 está sendo representado pelo argônio. Agora, você deve escrever tudo que não mais faz parte do argônio. E o que é que não faz parte do argônio? O 3d5. Porque 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dariam 18 elétrons. Eu tirei a quarta camada, que é a última camada, então o que nos resta é o 3d5. Por isso que a resposta correta dessa questão tem que ser a letra que diz isso, argônio 3d5. E argônio 3d5 a gente encontra na letra A, né? Simples assim para quem se lembra de distribuição eletrônica de íons. Eu sou Helena Bonaparte, professora do curso FIC, e nós estamos resolvendo questões bem importantes para o Enem. Essa questão foi do evolucional de número 4.